com Belial? Olha, ele atua dentro da soberba, do orgulho. Aí, quando, para me falar, vou dar a base bíblica, eu até tinha deixado aqui separado, quando nós falamos cabeças, né, não é à toa, a pastora não inventou. Salmos 74, versículo 13, diz assim: com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Toda vez que tem um trono, tem um subordinado, e nós entendemos que tem filhas ou cabeças. Cabeças de Leviatã: medo, soberba, orgulho, autossuficiência, pessoa que você tenta ensinar, tem um bloqueio, uma pessoa rígida, não se dobra a palavra, você mostra na palavra, mas não se aquebranta. E na Bíblia, aonde que está o medo, pastor, para me saber que é a cabeça de Leviatã? Pedro. Jesus fala assim, ele vem caminhando em cima do mar, né? Tinha 12 discípulos dentro do barco, só um foi ousado. 12 discípulos, 11 com medo, sem ousadia, tem medo de pregar. Vou trazer para o dia de hoje. Pessoas que estão dentro da igreja que não se posiciona para orar, tem medo de pregar, não entregam a profecia, medo. E o medo é uma cabeça de Leviatã. Já fique atento aí se você está debaixo desse trono. Porque Pedro, ele foi ousado. Ele saiu, ele falou, então me leva por cima do mar. Ele caminhou, só que a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. Medo é o quê? Cabeça de Leviatã. Então ele feriu, para o senhor entender, ele pisou em Leviatã, porque o mar simboliza Leviatã. Jesus vem mostrando que ele governa. Foi ele que pisou. Ele fala assim, está debaixo do meu controle. Só que Pedro, por ter uma legalidade, que era o medo, quando ele pisou no mar, o que a palavra diz? Que ele afundou, porque ele feriu, a entidade puxou ele. Então, nós temos que ter esse entendimento. Como que eu bato em Leviatã se eu tenho medo? Como que eu bato em Leviatã se eu tenho soberba? Como que eu vou destronar esse demônio que ele vai mapear você e vai falar assim, quem é você para vir bater em mim? Ah, mas eu conheço a palavra. Tá, mas você é santificado? Você já conseguiu o governo de Cristo sobre a sua vida ou você está brincando de ser cristão? Porque tem muita gente que brinca, nem lê a Bíblia. Outro dia, pastor, eu estava com um livro da demonologia, que é satânico, e mostrei uns cortes, né? E muitas pessoas falaram assim, me dá o nome do livro. Que livro é esse que a gente quer ler? E na hora Deus falou para mim, pergunta se ele já leu a Bíblia toda. Nem leu a Bíblia toda e quer ler de demônio, pastor. No mínimo, um cristão tinha que ler a Bíblia inteira. Pastor, eu li, mas não entendi. Mas leu. Missão cumprida para o senhor entender. Agora, ler um livro satânico, que tem ritual, que tem ritualística, que nem eu expliquei da lua, tá tudo ali. Se você não é liberto de verdade, os tronos governam, o que vai acontecer? Você vai afundar. Ele vai destruir a sua casa. Então, não vá por curiosidade. Ou se você não tem chamado. Não tem chamado, para que quer aprender de anjo caído? Que é anjo rebelde, que a gente está falando de nomes que, quando você lê esse livro, está falando de duques, príncipes infernais que carregam legiões com ele para trazer uma enfermidade na lombar, na coluna. Então, esse livro não é um livro para qualquer pessoa ler. E muitos estão vindo pela curiosidade, mas tem um trono ainda governando. Você não é criticada por causa desses livros que você coloca, né? Você falou isso no primeiro podcast, no segundo que participou, né? Os dois muito bom. E você fala e eu vejo lá no story seu do Instagram que você mostra o livro. Você não é criticada por isso? Muito. Já ouvi falar que eu era bruxa, que eu formo bruxos, que na minha igreja, né, a gente está levantando altar para Satanás. E eu estou aqui de peito aberto te mostrando na palavra que do começo ao fim Deus está mostrando tronos. Talvez não foi o chamado, como eu falei, talvez o Senhor não tinha essa revelação, porque nós temos um odre, e o nosso odre ele é alargado, conforme você busca, conforme Deus vai te dando esses códigos, e talvez você não tinha estrutura. E esses livros, quando eu passo, eu não falo para ninguém comprar. Eu falo, olha, abre portal. Tanto que quando eu li o livro, anteontem, pastor, eu tô aqui de coração aberto, foi 2 brigas na minha casa. Uma no dia e uma ontem. Então, eu sei que é uma influência para o senhor entender que é um livro que abre portas. Na minha casa tem pessoas que ainda têm legalidades, como eu falei. Então, tudo isso é de se analisar. Então, quando você for ler um livro, se analisa primeiro. Será que é curiosidade? Será que é meu chamado? Porque muitas vezes as pessoas vêm pela emoção. Caramba, achei um caminho, agora eu vou ser liberta. E não é assim. São chamados diferentes para pessoas diferentes. E uma coisa que vai dar um corte bom, eu sei que as pessoas vão me bater um pouquinho,
Mas, pelo meu chamado da demonologia, eu quase me inscrevi numa escola de bruxa. E eu não tenho medo de falar e nem tenho vergonha. Por quê? Porque é a área que eu preciso entender para o senhor ter esse conhecimento. Eu preciso saber como é do outro lado, o que eles estão fazendo, como que eu vou desmontar eles, por que eles estão entrando, que tempo que eles fazem o ritual, como é que eu vou levantar minha igreja? Vamos supor que eles estão levantando na sexta-feira um altar, vou dar um exemplo, para Lúcifer. Então, a minha igreja vai se levantar na sexta, em jejum e oração, para ter um bloqueio, para o senhor entender. A gente vai bater de frente com eles. Então, eu preciso, muitas vezes, aprender o outro lado. Queridos, eu não me inscrevi, tá? Mas, falei para o senhor, vontade não me faltou, como não me falta, não tenho medo nem hoje, eu não tenho medo de hater, porque eu tenho essa identidade. Eu sou demonologista e demonologista estuda demônio. Até no segundo podcast, você falou que ficou um ano... assistindo as manifestações. Ainda hoje assisto. Ainda hoje assiste? Ainda hoje. Quando eu tenho um tempinho que eu terminei meus afazeres, minhas orações, tudo, eu coloco o vídeo de candomblé, quimbanda, onde tem mais ritual com animais, e eu vejo os gestos. Essa é a diferença do chamado que eu disse para o senhor. Tem pessoas que não aguenta ver, vou ficar vendo para quê? Aí começa com aquela mente, estou abrindo legalidade, eu não estou preparada. Às vezes você até está preparado para o senhor entender, mas o medo governa. Não, se falar o nome, o demônio vem. E nesse próprio livro que eu estudo, né, da demonologia, a própria satanista diz que ela vence as pessoas pelo medo. Mas eles não me conhecem. A gente não conhece mesmo. Então, eles entendem que coloca medo na gente. E os próprios pastores, líderes, estão colocando medo dentro das igrejas. Quando diz assim, cuidado quando fala o nome, cuidado quando você estuda. Por quê? Você já está passando o quê, pastor, para sua ovelha? Medo, bloqueio. Não está ensinando eles a falar assim, não, se santifica, ora, lê, está preparada? Agora a gente vai ter que aprender com quem você está guerreando. Porque não faz sentido você ficar uma vida toda sentada no banco da igreja sem saber quem é o seu adversário. Então agora eu vou pegar no medo. Eu estava curioso por uma pergunta aqui que no tempo da pandemia eu vi 2 grupos de pessoas. Assim, um grupo era maior, né? Muito crente com medo, muitos pastores com medo. E outros que falam, não tem nada a ver, não vou pegar, e queria até continuar os cultos, mas algo foi proibido pelo governo. Você acha que ali, aquele medo era normal ou já era um trono? O medo da pandemia, o senhor medo da diz? pandemia, quando teve o vírus. Sim, eu vi ali que muitos se acovardaram, né? A Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino do céu. Então hoje eu venho que tem muitos líderes que estão debaixo desse governo do medo, não consigo, não estou santificado o suficiente, e é um trono que governa, porque o trono de Leviatã, ele traz isso. A Bíblia diz que você não consegue lidar com esse trono. Única pessoa, pastor, que destrona Leviatã é Jesus Cristo, ponto. Não tem outro. Porque os outros tronos, para o senhor entender, nós somos ferramentas aqui na terra. Deus precisa de mim e do Senhor para manifestar a glória dele. Então, quando você bate no Belial e você já é liberta, você tem autoridade, você consegue destronar ele. Mas Leviatã, a Bíblia me dá parâmetro que é só Jesus. Não tem outro. Então é um trono que, se Jesus não desmontar essa testa de ferro, para o senhor entender, a soberba, o orgulho, não tem como ele sair da vida da pessoa. Isso não é você que faz, nem eu ministrando. A pessoa tem que abrir o coração, entender que está governando esse trono e falar, Senhor, então me limpa. Eu preciso do Senhor aqui na minha vida. Então, Leviatã, só Jesus Cristo. E também agora tem muitos livros, né, falando sobre um espírito ou um principado, você explica dele, que é a sua área, Lilith. Tem muitos livros falando sobre isso. É um trono e como atua. Sim, é um trono onde a gente mais tem dificuldade hoje para tratar, porque é o trono da perversidade sexual, e a maioria das pessoas hoje tem uma corrupção nessa área. Isso eu estou falando já de apóstolos até pessoa mais baixa, porque já chegou no ministério pessoas que se abriu para mim e falou, pastora, eu me masturbo. E estava liderando uma igreja. Então, o senhor vê que ainda tem o quê? Um trono que governava, porque é uma cabeça. É errado. Total. Sexy shop, corre disso. Não pode. Ali é portal para ela transar menstruada. Tem muita mulher que chegou para mim, cristã não, crente que estava sentada no banco da igreja tendo relação com o marido, menstruada.
Agora eu falo pro senhor, quem que tá governando a carne? Que tu não pode esperar acabar a menstruação para ter relação, pastor? Que carne é essa que tá governando o espírito? Que desejo sexual é esse de ter relação menstruada? Que aquilo fede, pra gente falar bem o português claro. É o tempo de limpeza, purificação. E as mulheres transando com menstruação. Aí a vida tá toda amarrada e fala para mim, eu não consigo gerar. Aí fala assim, então eu tenho o período mais fértil, eu tento engravidar. Seu filho vai nascer com autismo, seu filho vai nascer com algum problema. E aí você não vai entender porque você está levantando um altar para ela. Ela trabalha nas dores de parto, ela trabalha nos abortos espontâneos. Talvez a pessoa até gera, mas fica aquele ciclo de aborto. Ela comendo toda a sua promessa, porque Jesus disse na palavra, multiplicai-vos. E Jesus ainda disse além. Jesus não, Deus, perdão, que a gente foi para o Antigo Testamento. Deus em primeira pessoa, quando a gente vê na Torá, nos livros pentateucos, ele diz assim, ó, eu não estou em aborto. Estou parafraseando para você entender, eu não tenho exatamente a base bíblica, mas você pode estudar. Ele não está em aborto. Ele disse que ele está na descendência, na multiplicação. Um dos maiores altares para a esterilidade, guarde isso para sua vida, da esterilidade não gera, tem esses abortos espontâneos, é mentira. Mentira, o pessoal não tira da boca mentira. Para agradar o outro mente, e mentira pequenininha. E a família de Abraão vem debaixo desse cativeiro. Começa ele mentindo, aí o filho mente, todo mundo mente, só José que quebra. Só na 4ª geração que quebrou. Você vê que as mulheres eram estéril, era dificuldade para engravidar. Altar de mentira. Procure na sua linhagem. Talvez não foi você, mas foi sua mãe que mentia muito e transferiu para você e a pessoa não consegue gerar. É muito forte quando a gente trabalha sobre tronos. Então a Lilith é a área sexual. Sim, ela... Vou entrar mais além. Lilith trabalha com Leviatã. Os tronos trabalham juntos, para o senhor entender. É como se fosse uma cadeia fechada. Eles trabalham junto. Por quê? Porque a gente vai entrar aqui em Marcos e eu vou mostrar para o senhor. Lilith, ela trabalha também com o espírito de encantamento. Quem trabalha no espírito de encantamento é a sereia. Sereia vem de onde? Das águas. Quem está nas águas é Leviatã. Então, nós precisamos entender o mundo espiritual para saber. Porque quando você tem uma área corrompida na área da sexualidade, talvez o seu casamento pode estar entrando debaixo do espírito de encantamento e você precisa entender o porquê que ele entrou. Tem alguma brecha que ele entrou e aí já não é só um trono, já tem 2. Porque quando entra o espírito de encantamento, tem Lilith e tem Leviatã. As águas, elas trabalham em unidade com Leviatã. Que aí é manjar, aí vem uma proporção abaixo que, se for para explicar, a gente vai passar horas aqui. Mas é um dos piores tronos para destronar, é uma cocaína espiritual, para você entender. A área sexual, o ser humano tem muita dificuldade de dominar a carne.